Esse é o terceiro vídeo da série Desvendando o Handmaid's Tale e nós somos muito democráticos. Postamos lá na comunidade, aqui na comunidade do YouTube, qual o tema que vocês mais queriam ver e foi esse. Por que comparam tanto o Brasil com The Handmaid's Tale? Nos últimos tempos tem pipocado memes como esse. Nesse vídeo nós buscamos entender, o Brasil está mesmo virando Gilead? No primeiro episódio do nosso podcast Casa da Marta, em que a gente expande as conversas sobre Handmaid's Tale, conectando com temas da realidade, apesar de Handmaid's Tale também ser uma realidade, a gente trouxe para o debate justamente a lei do batimento cardíaco dos Estados Unidos da América, que diz que a partir do momento que sentiu o batimento do feto, está proibido o aborto, que é uma garantia constitucional, inclusive. Tem um documentário muito legal sobre isso na Netflix, que dá para entender o contexto de como o aborto se tornou um direito constitucional das mulheres lá nos Estados Unidos. E como também vira uma moeda de troca, uma moeda política. O documentário se chama Roe vs. Wade, que é o nome, inclusive, da lei que garante o direito ao aborto, e essa lei dos batimentos cardíacos começou a ser aceita nos estados, em alguns estados. It's the basis of democracy that you control your own body. I'm tired of the Republican Party bullying women when it comes to their right to choose. Além disso, a gente também comentou neste primeiro episódio do podcast do Casa da Marta sobre a PEC 29, que também interfere no Brasil, aí já é uma proposta de emenda à Constituição aqui do país, nos casos em que é garantido o direito ao aborto das mulheres, que são bem específicos, inclusive, e bem restritivos. Essa PEC abre brechas enormes para poder proibir esses casos, que é o bebê anencéfalo, casos de estupro e quando a mãe está em risco. A gente fez esse podcast ano passado, a gente achou que estava ruim, mas parece que piorou. A gente não achou que ia chegar nesse ponto que está agora. Em agosto aconteceu o caso daquela garota de 10 anos que foi estuprada pelo tio, engravidou e ela tinha o direito de fazer o aborto legal e começou a ser pressionada por grupos fanáticos religiosos, começando dentro da casa dela, até chegar na porta do hospital. Foi uma cena horrenda, horrível, tudo. Ela precisou ir para outro estado para conseguir fazer esse procedimento a que ela tinha direito, de tanta pressão. E, por causa disso, muitas pessoas ficaram comparando essa realidade, a realidade do Brasil, com The Handmaid's Tale. É um dos exemplos que mostra onde a gente pode chegar com a imposição de crenças religiosas, nesse caso, crenças cristãs, protestantes, neopentecostais ou católicas, a ponto de assediar uma criança. E a gente faz um paralelo muito triste com a história dessa menina, dessa criança, com a história das aias. O que as aias servem? Elas servem para sofrer um abuso sexual mensalmente e gerar ainda aquele fruto daquele estupro. Por que essas pessoas que estavam na porta do hospital não estavam atrás do criminoso? Estavam atrás da vítima. Assassino! 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 Diferentemente da realidade do Brasil, onde ainda existem, nesse caso, um pequeno direito reprodutivo, no universo distópico da Margaret Atwood, as mulheres perderam completamente os seus direitos reprodutivos. E muitos outros. Inclusive, os direitos são tomados retroativamente. Aquelas mulheres em que eles descobrem que fizeram abortos, elas são pecadoras, então se elas forem férteis, elas vão ser aias, ou vão ter qualquer outro destino, ser jogadas nas colônias, ou no Jezebels. Quando a gente vê os nossos direitos sendo tomados na frente dos nossos olhos, é inevitável a gente comparar com essa realidade de Gilead. O caso dessa garota de 10 anos fez reaparecer um vídeo do médico Olímpio Moraes, que foi o médico que realizou o aborto nela, lá em Pernambuco, em Recife, onde definitivamente foi realizado, em que ele dá um depoimento à Comissão de Direitos Humanos sobre a regulamentação a interrupção voluntária da gravidez. E nesse depoimento ele comenta sobre, a partir da experiência dele, quem realiza aborto no Brasil, além dos abortos legais que ele realiza, Essas mulheres que morrem não estão sentadas aqui, porque, devido ao respeito, Paulo Baim, se fossem as nossas filhas de senadores, de deputados, morressem de aborto, isso aí já tinha mudado. A historiadora Silvia Federici deu uma entrevista à Intercept, a gente destacou um trecho aqui que ela disse que é muito importante a gente falar sobre a hipocrisia, enfim, a hipocrisia dessa galera que fica na porta de hospital,
essa galera mesmo. Todos os dias as pessoas pró-vida estão tornando a vida das mulheres que vão a essas clínicas de aborto intolerável. Elas ficam do lado de fora gritando, assassinas de bebês, assassina de bebês. Isso é uma caça às bruxas e é totalmente hipócrita. Temos que denunciar isso. Elas se apresentam como pró-vida, mas quando a criança nasce, elas não ajudam a criança e a mulher de nenhuma forma. Então é um ataque às mulheres, não é uma defesa da vida. Temos que dizer isso. As crianças podem morrer nas ruas que elas não dão $1, R$1 para o seu bem-estar. Aliás, a Silvia Federici, no seu livro Caliban e a Bruxa, apresenta um panorama histórico muito massa, mas muito massa mesmo, é muito rico, sobre como o capitalismo e a Igreja Católica se apoderaram dos corpos femininos para fazer a engrenagem girar, essa engrenagem macabra e patriarcal. Quando o sistema feudal começa a ruir e o capitalismo começa a emergir, inclusive com cercamentos de terras que garantiam uma vida comunal diferente às pessoas, as mulheres começaram a ver o seu papel na sociedade mudar drasticamente. Então a gente tinha um período, que é a Idade Média, que muita gente acha que é a Idade das Trevas e ainda acredita isso. Tem que mudar completamente essa visão sobre esse período que é chamado de Idade Média, tá? Então o Brasil não voltou para a Idade Média. Exatamente, a gente está numa idade que é a idade do Brasil mesmo, a idade que é tenebrosa. Na Idade Média havia mulheres mestres cervejeiras, por exemplo. Hoje em dia as pessoas já falam do machismo que é esse meio, né, dos grandes mestres cervejeiros e tudo mais. Imagina, tinha mulher cervejeira na época da Idade Média, essa Idade das Trevas. E aí quando finalmente esse sistema cai, começa a ruir, e aí tem um pouco a ver também com as condições da sociedade por conta da peste bubônica, que dizimou um bom bocado da Europa, as mulheres começam a ter o seu papel completamente mudado, como eu falei anteriormente. Se antes elas eram parte importante da vida da sociedade, se elas estavam integradas a essa vida, agora com o surgimento do capitalismo, elas passam a ser meras reprodutoras de mão de obra para o sistema capitalista. Então é isso mesmo, elas vão simplesmente parir força de trabalho, parir trabalhadores e trabalhadoras. Na verdade, as trabalhadoras vão parir mais trabalhadores. Parece Gilead, né? E a Igreja Católica tem um papel fundamental, porque como que vai garantir que essas mulheres fiquem em casa, cuidando do lar, tendo filhos, né, para poder alimentar esse sistema que começa a surgir agora. Então ela vai para cima da doutrinação desses corpos, ela se apodera mesmo, né? É um sistema que se apoderou dos corpos. O aborto é um exemplo muito claro disso, já que a igreja passa a condenar com muita veemência, com muito rigor. É sensacional o livro, porque ele tem essa parte histórica, né, mostrando como que o sistema foi se beneficiando desse apoderamento dos corpos femininos e da doutrinação, né, e da castração desses corpos, de certa forma, e depois como que isso culmina na caça às bruxas. Porque as mulheres que tinham o conhecimento de contracepção e de aborto, essas mulheres, as parteiras, eram perseguidas como bruxas. Inclusive, as parteiras nessa época eram muito conhecidas por serem mulheres sábias, então elas, né, detinham conhecimento. Mas sabe o que médico? Elas detinham conhecimento para realizar os partos, para aliviar a dor, enfim. E elas foram sendo substituídas também, assim, de uma hora para outra, por homens. E aí começou-se a aceitar apenas homens porque eram só os homens que podiam estudar a medicina. Então começou a substituir todas essas mulheres que tinham esses conhecimentos práticos que vinham passando, né, através da tradição e que funcionavam muito bem. Parece The Handmaid's Tale, porque The Handmaid's Tale é justamente sobre isso, sobre o controle do corpo feminino. As mulheres em Gilead têm o papel extremamente definido, só da gente pensar nas aias. Elas são meramente incubadoras, máquinas de bebês, as esposas são mães, por aí vai. Quando a gente vê a legislação tomando um caminho de preceito religioso, encontrando brechas para fazer o que certas religiões, determinadas doutrinas pregam, a gente começa a ficar muito preocupado, a gente começa a comparar com Handmaids. Por exemplo, uma portaria que saiu há pouquíssimo tempo, de 28 de agosto, do Ministério da Saúde, com novas diretrizes para que se faça abortos legais, garantidos pela lei, no Sistema Único de Saúde. Agora, a mulher que for vítima de estupro, por exemplo, e chegar
lá para fazer um aborto com os profissionais de saúde, vai ter que notificar aos profissionais de saúde e narrar os acontecimentos, os detalhes, a descrição. Não é por acaso, é para intimidar, para culpabilizar a vítima. Tem várias características que a gente interpreta que é para dificultar essa situação que eles são contra. Eu vi acho que foi um tweet, uma fala muito interessante. Será que quando chega um cara esfaqueado no hospital, a primeira coisa que você vai fazer para ele é perguntar e investigar a situação que aconteceu com ele? Não faz sentido. Quer ver um outro exemplo? Em setembro do ano passado, o Conselho Federal de Medicina fez também um documento, eu não sei como é que se chama isso, uma resolução, em que as mulheres grávidas não podem recusar o tratamento que o médico achar mais adequado a elas. Ao feto, e ao na feto. verdade. Isso é muito importante por quê? Porque o CFM, o Conselho Federal de Medicina, que é regido por um monte de reacionário, inclusive hoje em dia, os malucos bolsonaristas, o que não é surpreendente, pediu para abolir o termo violência obstétrica, porque eles achavam que isso estava violentando o médico. Não. De novo, a gente volta na Silvia Federici. Ela fala sobre o uso da religião para disciplinar o corpo das mulheres. Ela diz que a igreja e a religião sempre foram parte da estrutura de poder vigente. E essa parte é direcionada a organizar a vida reprodutiva das mulheres, demonizando o corpo delas também. A conclusão que a gente chega é que The Handmaid's Tale capta muito bem o controle dos corpos femininos. E por isso, sempre que a gente sente os nossos direitos sendo violados e todos esses absurdos que a gente falou nesse vídeo, a gente volta a essa história. Se você curtiu o que a gente falou aqui no vídeo, compartilhe, que é muito importante pra gente. Deixa aqui sua opinião também. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.